Olá, querido Pai, seja com você, bem-vindo ao canal mais uma vez. Obrigado você que sempre tem nos prestigiado, você que é inscrito no canal, você que ainda não é, faça a sua inscrição, deixe o comentário aí também, o que você pensa a respeito do assunto que nós estaremos abordando aqui, deixe o seu like, enfim, obrigado você que sempre tem nos acompanhado. Nós estamos trabalhando aqui as lições de Escola Bíblica Dominical desse último trimestre de 2019, temas referentes ao primeiro e ao segundo livro do profeta Samuel. Hoje é a lição de número 4 que nós estaremos estudando a degeneração da liderança sacerdotal. O texto áureo da nossa lição, 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 23, vamos conferir o que o texto diz. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então, meu irmão, essa lição de hoje nós estaremos estudando assuntos relevantes aí, principalmente entre os filhos do sacerdote Eli, que eram responsáveis pelo sagrado, responsáveis pelas coisas espirituais, e decidiram deliberadamente profanar o que era sagrado, tanto do seu serviço em si, quanto também do ministério sacerdotal. A história dos filhos de Eli chama-nos atenção para o perigo de brincar com as coisas espirituais, de profanar aquilo que é sagrado. Quando nós estamos no exercício da nossa função ministerial, nós precisamos ter prudência, cuidado redobrado em relação às funções que nós desempenhamos no reino de Deus, porque senão nós corremos o risco de nos tornar como os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. É um negócio complicado porque eles acabaram se tornando insensíveis. Muita gente acaba cometendo esse erro também em relação às coisas espirituais, se tornando aí apenas burocratas da igreja, ou seja, acabam conduzindo a igreja como se fosse um negócio, como se fosse uma empresa. Eu sei que a igreja tem CNPJ, tem as suas obrigações, os seus deveres em relação à justiça, à nossa legislação, enfim, mas toda essa organização de CNPJ, a organização administrativa, está submissa aos requisitos espirituais que não podem ser deixados de lado. Nós não estamos lidando com uma organização empresarial que visa fins lucrativos no sentido financeiro. Nós estamos lidando com coisas do reino de Deus. O problema de se tornar um burocrata da fé é que esse líder vai se tornar apenas alguém interessado no dinheiro. Mas nosso negócio não é o dinheiro. Nosso negócio é o reino de Deus, são o resgate dos perdidos, é o discipulado, é fazer com que as pessoas vivam na presença de Deus e não simplesmente cuidando de um negócio empresarial. Devemos nos precaver contra também a apostasia, as ofensivas de Satanás e, enfim, o exemplo dos filhos do sacerdote Eli deve e muito nos ensinar, deve muito falar conosco. Tomemos, pois, então, os devidos cuidados para não cometermos os mesmos erros. Na época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, no entanto, apesar dos erros que esses dois camaradas cometeram, Samuel ouviu claramente a voz de Deus. Essa experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Eu achei isso aqui da lição muito interessante. Não importa a idade, Deus chama as pessoas de qualquer idade. Não importa a idade de alguém. A questão é fazer a vontade divina. É exatamente isso. Parece que Satanás colocou no coração de muita gente que a pouca idade de uma pessoa é sinal de irresponsabilidade. Isso não é verdade.
Tem muita gente que acaba sendo menosprezada por ser nova. E por outro lado, também, isso aqui são dois extremos, as pessoas pensam, quem pensa que um jovem é irresponsável e não sabe cuidar dos negócios do reino de Deus, acha que só aquele que é avançado em idade que tem responsabilidade com as coisas de Deus. Paulo, quando escreveu a sua carta ao jovem pastor Timóteo, ele disse, olha, ninguém despreze a você pelo fato de você ser jovem. No entanto, Timóteo, você precisa ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no afeto, no amor, enfim. Mas o fato dele ser jovem não era razão para sofrer nenhum tipo de preconceito. Preconceito esse que muitos jovens pastores sofrem. Eu sei do que eu estou dizendo, isso é fato. Deus usou o profeta Samuel para profetizar a sentença, não é? Também sobre a casa de Eli. Eli recebeu a sentença de um profeta desconhecido, mas também recebeu a sentença a partir da vida de Samuel. Deus havia sentenciado a casa de Eli, morreria então os seus filhos, o próprio Eli e algumas outras pessoas como consequência dos pecados que essa turma estava cometendo, estava fazendo e acabou levando outras pessoas também ao mesmo erro. Interessante, você que é líder que me assiste, quando o líder erra, quando o líder peca, ele acaba conduzindo outras pessoas também a cometerem erros gravíssimos. É por isso que aquele que ocupa uma cadeira importante, uma cadeira de destaque, uma cadeira de comando, uma cadeira de liderança, seja que nome que você queira dar, ele precisa ter cuidado redobrado. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, também será muito cobrado. Então é preciso ter o máximo de atenção, porque um líder, guarde isso, ele não erra sozinho. O erro do líder acaba levando outras pessoas também a errarem. E foi o que aconteceu com Eli, os seus filhos e tantos outros exemplos que a gente vê na Bíblia. A sentença que seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra de Israel, então, veio como o prometido. Além da sentença, não é? Houve a captura da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Os filhos de Eli foram mortos. Quando Eli recebeu essa notícia, o susto dele já em idade avançada foi tão grande que ele caiu da cadeira e o texto diz que ele quebrou o pescoço e morreu também. Nesse conjunto de eventos, a sua nora também se assustou, deu à luz meio que prematuramente aí a um menino, recebeu o nome de Icabô. Junto com esses também morreram 85 sacerdotes. Foi uma desgraça geral, veio eventos numa espécie aí de avalanches. A nora de Eli também morreu. Olha que catástrofe! Tudo consequência dos erros que esses meninos estavam praticando. Onde é que está o erro do sacerdote Eli também nessa história? Nós não temos na Bíblia descrição de algum tipo de pecado que Eli teria cometido, a não ser a omissão dele em relação aos erros dos seus filhos. Ele simplesmente, talvez aí pela idade avançada, ele não deu atenção aos erros que os meninos cometiam, não os repreendeu, não chamou a atenção. É por isso que a Bíblia determinava uma idade máxima para o exercício da função sacerdotal. Porque nós, quando chegamos a uma certa idade, nós perdemos o tato para muitas coisas. A nossa sensibilidade em relação a alguns acontecimentos à nossa volta vai ficando mais difícil de serem detectados.
talvez aí pelo excesso de idade ou muita idade do sacerdote Eli, ele não tivesse mais tato para observar, para perceber os erros que esses meninos estavam cometendo, e simplesmente ele não chamou atenção, não repreendeu esses meninos. Agora então, pela palavra de Deus, o desconhecido até então, Samuel, foi levantado por Deus para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito. Isso nos mostra, irmãos, em relação ainda ao sacerdote Eli, que o pecado contra Deus tem a sua sentença de juízo. Isso não é história apenas do Antigo Testamento. Nós temos agora, na época da nova aliança, para essa dispensação, para quem é dispensacionalista, nós temos um Deus também que pune com severidade os pecados dos desobedientes. Basta você ler os evangelhos, basta você ler as cartas, principalmente do apóstolo Paulo. Você vê no capítulo 1 da sua carta, dos seus escritos aos romanos, você vê na sua carta aos coríntios, basta você dar uma olhadinha para o livro das revelações de João no Apocalipse, não é? Deus continua punindo severamente o homem desobediente, aquele que não quer compromisso com ele, com sua palavra. Nós pregamos um Deus que amou, nós pregamos um Deus que perdoa, pregamos um Deus que recebe o pecador arrependido, aquele que decide abandonar o pecado. Deus está disposto a perdoá-lo, isso é fato. Mas aquele que mantém a sua vida de pecado deliberadamente, voluntariamente, esteja certo que Deus pune com severidade, principalmente tratando aqui desse caso de manchar aquilo que é santo, de pecar contra os negócios de Deus, de pecar contra aquilo que é de Deus. Esses camaradas, eles simplesmente sujaram aquilo que era santo. Quem faz isso, ele vai cumprir com severidade, vai receber a sentença do castigo e do juízo de Deus sobre a sua vida. Isso porque, gente, o pecado ele traz consequências seríssimas. A Bíblia revela alguns exemplos disso. Vamos voltar lá no Antigo Testamento ainda. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, tendo morte física e morte espiritual. Acã e sua família perderam a vida. Nós temos ainda agora na nova aliança, Ananias e Safira foram mortos. Muitos outros pagaram com a própria vida a sentença por causa da sua vida deliberada, entregue voluntariamente à vida de pecado. Não é? Tem gente que pensa que Deus resolveu passar um pano em relação ao pecado do homem por causa do sacrifício de Jesus. Não, senhor. Deus continua punindo com severidade o pecador que não se arrepende do seu pecado, que isso esteja muito nítido aos nossos corações. Ainda assim, a palavra de Deus mostra que os filhos que forem bem encaminhados no caminho de Deus não se tornarão uma vergonha para os pais. Ao contrário, também aqueles que não forem conduzidos, não forem disciplinados, ensinados adequadamente, além de serem uma vergonha aos pais, sofrerão consequências gravíssimas pelos seus pecados. Em Provérbios 15:10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo ainda com o texto, a palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, quem aplica é o próprio Deus quem aplica. O texto lá de Samuel diz que os filhos de Eli eram aconselhados e não davam ouvidos aos conselhos porque Deus os queria matar. Gente, isso aqui é sério demais. Chegou um ponto, é mais ou menos assim, trocando a miúdos. Alguém aconselhava, eles não davam ouvido, simplesmente eles se tornaram insensíveis à voz de Deus, porque
Deus queria simplesmente matá-los. Tomemos, pois, isso de exemplo para que tamanho juízo não recaia sobre nós. O apóstolo João ainda diz na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 16, que há pecados pelos quais não se deve orar. Eu sei que o tema é polêmico. Esse tipo de pecado é aquele que gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove, se reconcilie, porque não é gerado nela o arrependimento, porque de alguma maneira ela bloqueou a ação do Espírito Santo na sua vida para gerar essa consciência do pecado que havia cometido. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos mesmo temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado, com certeza, gera morte, e morte não só física, mas morte eterna também. Tenhamos isso em mente, que é preciso manter uma vida santa diante de Deus, porque pecar é sempre um prejuízo para nós, principalmente aquele que é líder. Eu termino aqui frisando o que eu disse anteriormente, que o pecado do líder sempre vai trazer prejuízo para ele e também para outras pessoas à sua volta. O grande problema dos filhos de Eli é que pecar na esfera natural, eles teriam as consequências das leis naturais. Pecar contra Deus, pecar contra os negócios de Deus, profanando aquilo que é santo, ele vai encarar o juízo de Deus. Tenhamos isso em mente e mantenhamos então uma vida santa diante de Deus. Deixa aí embaixo no rodapé, logo abaixo do vídeo, o que você achou do meu comentário. Deixa aí, faça o seu acréscimo. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe o nosso vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir. Deus te abençoe poderosamente. Fique na graça e na paz do Senhor.